Olá, crocheteiras do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui vocês estão no canal Ateliê Jana Vanducci. Tudo bem, pessoal? Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar o passo a passo, tá? Desse lindo suplar aqui. Ixi, caiu o negócio ali. Esse suplar lindo aqui, tá? É modelo tradicional. Se eu não me engano, o pessoal fala que também é pétala. Modelo pétala, modelo tradicional. Olha que lindo, que maravilhoso. Esse daqui não tá arrematado, tá? Que eu vou arrematar junto com vocês neste vídeo, tá bom? Ele mede cerca de 40 centímetros, tá bom? Gente, para esse tutorial eu vou usar... Vamos para os materiais. Eu vou usar esse daqui, ó. Barbante Bandeirantes número 6. Cor vinho, tá? Esse vídeo não é patrocinado, eu não tô ganhando nada pra fazer isso, ó. Já usou aqui um pouquinho desse daqui. No finalzinho a gente vai pesar, ou vamos pesar agora. E aí, olha só o meu kitzinho. Que lindo, que maravilhoso o meu kitzinho. Nesse tojinho, eu vou usar a agulha 3,5, tá? Vocês podem usar a agulha da sua preferência. Eu vou usar essa daqui que eu comprei lá na Shopee. Eu também tenho essa daqui que também é muito boa, tá? Mas nesse vídeo eu acho que eu vou usar essa daqui, ó. Agulha 3,5, tá? É tipo uma imitação da Tulip. Eu acho que é. Enfim, meus amores, use a que vocês estiverem, tá? Além disso, acho que eu vou pesar agora. Só um minutinho. Vamos para a pesagem. Ó, esse daqui, esse modelinho, como vocês podem ver, ele é 177. Ele é muito econômico. Gente, eu já fiz esse modelinho. Também ele... acho que no final do vídeo eu vou mostrar uma variação desse daqui pra vocês colocarem outras cores e fazer com aquele... como é que fala? Com aquela linha dourada, tá? Gente, essa videoaula eu fiz por esse modelinho aqui, ó. Não sei se vocês... eu vou deixar um pouquinho parado pra se vocês quiserem printar e tudo mais, vocês podem, ó. Eu peguei isso daqui no Pinterest, tá? Aí aqui eu fiz algumas anotações. Aí nesse modelo aqui, eu fiz essas anotações aqui, ó. Que ao longo da aula eu vou falando, ó. Na 12 carreiras, o que eu fiz, o que eu não fiz. Porque o que acontece? Ao longo da videoaula, se, por exemplo, o modelo vai embabadar, aí você pode corrigir na carreira seguinte, ou senão você pode desmanchar tudo. Aí vai da sua preferência, tá? Porque, por exemplo, teve uma carreira que ele ficou muito apertado. Aí na próxima carreira eu posso acrescentar ou diminuir algum ponto. No caso, eu faço o seguinte, por exemplo, se essa carreira ficou muito apertada, na carreira seguinte, a partir do modelinho da carreira seguinte, o que é que eu faço? Se nessa carreira a receita dela é com uma correntinha, né? Vamos supor, aqui é uma correntinha. E na carreira de baixo ficou muito apertado, aí ficou um pouquinho apertado, eu posso desmanchar, ou senão, se você quiser corrigir na carreira seguinte, é só você acrescentar dois pontos não, ou fazer mais ponto alto aqui, vamos supor, aqui é 3, eu posso fazer 4, aí eu vejo como que dá, ou se não aqui... Por exemplo, aqui a receita é duas correntinhas. Eu posso acrescentar 3 correntinhas. Enfim, no momento ficou meio confuso, mas quando eu estiver fazendo a videoaula, eu vou explicar pra vocês, que eu acho mais fácil explicar fazendo, né? Não somente explicando, que às vezes eu posso falar alguma coisa errada. Tá bom, pessoal? Pronto, já mostrei os materiais, né, que a gente vai utilizar. Então, vamos lá.
Então, pessoal, vamos lá para a videoaula de hoje, né? Primeiramente, quem começa com correntinhas, deixa eu ver, tem que fazer mais ou menos, aqui eu coloquei 7 correntinhas, tá? Quem for fazer em cima de correntinhas faz 7 correntinhas, tá? Começa fazendo as 7 correntinhas, né? Ou se não, fazer o anel mágico, né? Deixa eu mostrar aqui bem rapidinho o anel mágico que eu faço, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sempre fiz os meus suplars com a correntinha, tá? Eu comecei a fazer recentemente com o anel mágico. O anel mágico vai fazer assim. Eu seguro aqui, ó. Eu coloco aqui o polegar pra cá, né? Seguro aqui um pedacinho de fio. E aí, é que às vezes eu faço muito rápido. E aí eu coloco esses 3 dedos, né? Aí eu enrolo aqui. Vou fazer bem devagar. Coloco pra cá. Aí eu observo que ele faz um X. Aí eu seguro com essa ponta aqui, tá? Segurando com essa ponta, eu seguro. Então ele fica meio presinho. Porque eu tô segurando com o polegar e com essa partezinha do mindinho, né? Com o dedo mindinho. E aí eu pego a agulha, coloco aqui debaixo dessa primeira parte. Aí essa pontinha aqui eu puxo, ó. Eu vou puxar essa parte, ó. Vira, vou fazer bem devagarzinho. Pronto, ó. Aí viu que formou como se fosse uma argola, né? Aí, pra começar a primeira correntinha, eu venho, coloco aqui por debaixo, ó. Coloco por debaixo, entendeu? Aí eu puxo. Puxou, essa é a primeira correntinha. Entendeu? Primeira correntinha. Vou tentar não se mexer muito, porque eu acredito que muita gente tem dificuldade nesse ponto, nesse laço mágico, né? Não é laço mágico, eu esqueci o nome. Aí eu fiz a primeira correntinha. Aí eu vou fazer 3 correntinhas pra subir. 3 correntinhas pra subir, que é o que vale ao nosso primeiro ponto alto, tá? E aí eu venho tirando aqui. Observem bem. E aí, como eu tinha falado pra vocês, aqui é o anel... anel mágico, eu falei laço mágico. Aqui é o anel mágico. Aqui eu fiz a primeira correntinha, as primeiras 3 correntinhas pra subir, que é equivalente a um ponto alto. Deixa eu pegar aqui o desenho. Aqui no nosso desenho, gosto de mostrar com desenho aqui, ó. Aqui, 3 pontos... Aqui, ó, 3 pontos altos para subir. E aí, a gente vai fazer uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro. Então, você precisa fazer quantos pontos altos? Vamos contar? Um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 pontos altos com uma correntinha de separação. Tá, gente? Eu tô mostrando ali, ó, fiz 3 correntinhas, certo? E aí, eu vou colocar outra correntinha, que vai ser a correntinha de separação, e esse daqui equivale ao ponto alto, tá? Laça de novo, e vamos lá fazer o ponto alto. Fez ponto alto, mais uma correntinha de separação, laça de novo, faz mais outro ponto alto e vai fazendo isso até dar os 12 pontos altos, tá, gente? Gente, eu vou fazer aqui, por enquanto eu vou comentar algumas coisas. Tem gente que não gosta de fazer essas 3 correntinhas
pra subir, né? Faz acho que é falso ponto alto. Enfim, gente, eu não vou explicar certinho, porque teve uma vez que eu fiz desse jeito, que tem gente que fala, vai ficar a tal da cicatriz, não sei o que. Ai, gente, eu não caio muito nessa não, sabe? Porque eu aprendi, sei lá, uns 20 anos atrás, e não tinha esse negócio de, cicatriz, e blá, 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 e blá, blá, blá. Entendeu? Hoje em dia tem muita diferença de quando eu comecei, né? Eu comecei, acho que com, sei lá, 13, 14 anos eu aprendi. Vamos ver quantas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta só. Então, gente, do jeito que eu aprendi, o que acontece? Vocês vão contando aí. Eu aprendi há muito tempo atrás, né? Eu aprendi naquelas escolas da família, sabe? Quando eu morava lá em Ferraz de Vasconcelos. E aí eu aprendi na minha juventude. E depois eu parei um pouco, né? Mas eu aprendi, assim, bem antigamente era bem diferente do crochê de hoje, né? Enfim, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 correntinhas. Muito bem. 12 ponto alto, quer dizer, 12 ponto alto, coloca a última correntinha de separação, né? Aí aqui eu venho já puxando. Aí eu conto assim, ó. Aqui é o ponto alto, né? Aqui vai ser a correntinha de separação e eu venho tipo de trás pra frente. 1, 2. Aí eu coloco nesse buraco aqui. E eu faço desse jeito, coloco no buraco, puxo o barbante, ó, ficou 2. E eu dou um ponto baixo, ponto baixíssimo, quer dizer. E aqui, nessa segunda carreira, como a gente vai fazer? Você pode subir aqui, mas eu gosto que fique um pouquinho retinho, que a gente vai trabalhar dentro dos espaços. Então, eu venho aqui, coloco, puxo a linha, faço um ponto baixíssimo, ó. Aí tá como se eu começasse aqui no buraquinho, tá? Faço 3 correntinhas pra subir. E aí, vamos ver, vamos acompanhar o desenho? E aqui, nessa segunda carreira, ó, tá vendo que tem um número 2 aqui? Segunda carreira. Eu vou fazer 2 pontos altos dentro do espaço, 2 pontos altos dentro do espaço, dentro desse buraquinho, o espaço, e uma correntinha de separação. E aí eu vou repetir em toda a volta. Lembrando que esse daqui, que você fez 3 correntinhas para subir, vai equivaler ao ponto alto, um ponto alto. Então, aqui você vai fazer... Opa! Opa, deixa eu desmanchar de novo e vamos fazer. Tentar fazer devagarzinho. Ó, fiz uma correntinha de separação. E vamos lá. 2 pontos altos dentro do buraco ou dentro do espaço, como vocês quiserem chamar. Eu no começo, quando era jovem, eu falava que era buraco, dentro do buraquinho. Vamos lá fazer mais uma correntinha de separação, 2 no buraco, certo? Eu vou fazer toda essa volta e depois eu volto com vocês. Gente, voltando aqui, ó, eu já terminei minha carreira, tá? Essa segunda carreira. E aqui, ó, fiz a minha correntinha de separação. E aí, eu venho nesse buraco, que é o primeiro do ponto, daquela linha de correntinhas que a gente fez, que é como se fosse o ponto alto. Venho, faço o ponto baixíssimo, ó. Certo? E aí, a minha volta ficou com
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ficou 12 grupinhos de pontos altos, tá? Se vocês quiserem vir aqui fechar um pouco mais, tá? Vocês podem. E aí, nessa terceira carreira, eu faço a mesma coisa, né? Eu posso começar aqui, ó, faço 3 correntinhas, ou se não, eu venho aqui. Normalmente eu faço isso. Nesse buraquinho daqui, do outro ponto alto, eu dou um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, e começo a fazer nesse buraquinho aqui, ó. Tá? E aí eu venho fazendo aqui, para o desenho ficar, digamos, um pouquinho mais alinhadinho. Mas se você quiser começar ali, só vai dar um pouco, visualmente vai ficar só um pouquinho diferente, não vai mudar muita coisa não, tá? Nesse terceiro, na terceira volta, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou mostrar o desenho de novo, que eu acho que fica melhor mostrando. Deixa eu colocar aqui. Nesse terceiro desenho, aqui ó, nessa terceira carreira, na verdade, são 3 pontos altos dentro do buraco ou dentro do espaço, tá? Como vocês quiserem chamar, certo? Vocês percebem que aqui, ó, sei lá, acho que só eu percebo esse padrão, né? Aqui é um ponto alto, aqui 2 e aqui 3, né? Então fica 1, 2, 3 no buraco. Aqui a sequência vai ser 3 dentro do buraco, dentro do espaço, uma correntinha de separação, 3 e vai repetindo a volta inteira, certo? Então, vamos lá. Essa é a terceira carreira, tá? Então, eu venho 1, 2, 3 correntinhas, faço 2 pontos altos nesse primeiro bloquinho, nesse primeiro conjunto, ó. Aí, uma correntinha de separação e 3 pontos altos. E eu venho repetindo nela toda, tá? Nesse passo aqui, não tem como, não tem como errar, né? Você vai trabalhar dentro dos espaços e vai fazer uma correntinha de separação em toda a volta. Gente, vocês podem ver que às vezes eu vou muito rápido. Deixa eu fazer um pouquinho mais devagar. Eu vou fazer a volta toda, tá? Lembrando, se você estiver fazendo, vamos supor, um pouquinho distraída, é bom sempre você parar um pouco e contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Às vezes, no final da volta, eu conto pra ver se tá certo, tá? Eu vou fazer aqui a volta e já volto com vocês, beleza? Voltando, pessoal, aqui, ó. Finalização da terceira volta, tá? Fiz a correntinha de separação e venho aqui nesse ponto alto aqui, que seria a primeira correntinha que a gente fez pra subir. Venho, faço ponto baixíssimo, certo? Agora estamos na quarta carreira. Vamos ver a quarta carreira, gente, aqui, ó. Quarta carreira, tá? Essa quarta carreira, o desenho dela, né, o gráfico dela é qual? A gente vai fazer, né, nós vamos fazer 2 pontos altos dentro do buraco, dentro do espaço, uma correntinha de separação e dentro do mesmo espaço, 2 pontos altos, tá? Então, recapitulando, na verdade, você vai fazer 4 pontos altos dentro do espaço, dentro do buraco, e entre esses 2, você vai fazer uma correntinha de separação. E depois, você vai fazer mais outra correntinha de separação, tá? Vai fazer outra correntinha de separação e depois dentro do espaço ou dentro do buraco, você vai fazer 2 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, tá? Aí é a quarta carreira, tá? Aí você vai fazer esse desenho
em todo ele. Nessa carreira, que é a carreira de aumento, você já fica esperto, porque dependendo da linha e do seu ponto de tensão, pode ser que ele comece a embabadar um pouco, tá? Aí a gente vê certinho se vai embabadar, aí a gente vê, entendeu? Porque você pode diminuir essa parte aqui, ó, entre essa parte, esse joguinho e esse grupinho aqui, esse grupinho e esse grupinho, tem essa correntinha, certo? Se você vê que tá muito embabadado, o que é que você vai fazer? Você vai eliminar essa correntinha, tá? E vai fazer o desenho sem... O desenho não. Você vai fazer a carreira sem essa correntinha, mas vai fazer essa correntinha de separação, tá bom? Aí tem que sempre observar, tá? O angica, eu sempre vou posicionando ele assim, ó. A partir da quarta carreira que o bicho começa a pegar, tá? Ó. Então, eu faço aqui, como nas outras, eu gosto de fazer o ponto baixíssimo, faço 2 pontos baixíssimo, mais outro ponto baixíssimo, já pra começar aqui no espaço ou no buraco, como eu gosto de chamar. 3 correntinhas pra subir, tá? E aqui você vai fazer um ponto alto, tá? A correntinha de separação e mais 2 pontos altos, tá? Aqui, normalmente, se você tem o ponto muito fechadinho, você não vai ter esse problema de embabadar. Agora, se você tiver uma tensão de pontos que é um pouquinho mais larga, né? Aí pode ser que comece a embabadar. Aí, qual dica que eu dei? Aqui, qual seria o desenho lá do gráfico, né? Eu falo desenho. Você fazer uma correntinha, né? E fazer 2 pontos altos, certo? Só que se você observou no seu ponto, na sua tensão de ponto, e aí ele começou a embabadar, você pode fazer o seguinte: ou você corrige na carreira de cima, ou você corrige nessa própria carreira, tá? Então, o que você faz? Você elimina a correntinha de separação entre um grupinho e outro que você vai colocar aqui dentro do buraco do espaço. Você elimina essa correntinha e você faz direto assim, ó. Entendeu? Você começa a fazer os 2 pontos altos, correntinha de separação, 2 pontos altos, entendeu? Aí esse daqui não vai ficar sem a correntinha. Isso só se começar a embabadar. Se não embabadou nem nada, segue o baile com o desenho normal. Ó, vou desmanchar aqui e fazer com o... Vou falar desenho normal, né? Com a receita, vamos supor, original, que tá ali. Ó, esse daqui eu vou fazer a carreira como tá ali no gráfico, com a correntinha de separação, tá? Essa diquinha que eu dei, ela é ótima, porque às vezes você faz a receita e o que acontece? Começa a embabadar, e tem gente que não sabe, ou começa a ficar também muito apertado. Então, assim, o crochê não é um bicho de 7 cabeças, mas você tem que saber, é que como eu já faço já há um tempo, né, eu comecei muito cedo, e aí o que acontece? Ou eu corrijo, dependendo da peça, dependendo do modelo, ou eu corrijo na carreira de cima, ou se não eu faço adaptações, certo? Para o trabalho ficar certinho, retinho. Lembrando que também tem aquela técnica do blocagem, eu faço sempre nas minhas peças, tá? Que é aquela que você molha, né? Você coloca uma solução de água, como é que fala? Água com amaciante, borrifa um pouco no trabalho e depois vem passando ferro. Como eu sou, às vezes, um pouco perfeccionista, quero que a peça fique bem retinha, eu acabo fazendo isso, tá? Essa daqui, ó, que eu mostrei pra vocês, eu ainda não fiz, mas no final eu vou borrifar e fazer pra ela ficar, sabe, ficar retinha, pra guardar, ela fica bem bonita. Ou mesmo pra entregar
no dia pro cliente, né? Dar uma passadinha de ferro, essas coisas. Gente, a minha tensão de pontos, não sei se eu expliquei, a minha tensão de pontos, ela é um pouquinho apertada, ó. Olha como é que tá dando. Tá vendo que ela vai formando um biquinho assim? Ela vai fazendo um biquinho, ela não vai ficar tão... não vai fazendo tão círculo. Gente, isso daqui é normal, por isso que eu falei. Se você vê que tá embabadando, você faz daquele jeito. Se não, você segue a receita, o gráfico original, tá bom? Gente, essa é a primeira videoaula, tá? Que eu tô fazendo aqui no canal do YouTube, tá bom? Já começo a pedir já o seu like, eu acabei esquecendo. Esses dias eu falei pra minha mãe, mãe, vê lá meus vídeos e tal. Aí ela, filha, você não tá pedindo like, você não tá pedindo pra compartilhar. Cadê essa parte? Ai, gente, é que eu fico com tanta preocupação em outras coisas. Entregar um vídeo com um ângulo bom, tá? Aqui vocês podem ver que no meu ateliê tudo tá assim, tá no começo, né? Tá meio que improvisado e tudo mais, mas com o tempo a gente vai conquistando, né? Conforme for fazendo as vendas, vai conquistando as coisas. Ai, gente, eu acho que ficou... Ai, eu fui conversando aqui, fui descendo pra cá, enfim. Eu vou terminar essa volta aqui, tá? Ó, tô quase terminando falando aí com vocês, tá certo? Mas como eu tinha falado, a minha mãe pegou e falou assim, do meu último vídeo, que foi um embala em fala, né? Que eu embalei um joguinho de banheiro. Opa! Eu já ia pular pra cá, ó. Ó, já ia pular pra cá. Sendo que aqui tem que colocar aqui, né? E aí eu fiz um jogo de banheiro muito lindo. Depois eu quero fazer mais aquele modelo, porque eu vendi super rápido, gente. Pra vocês verem. Às vezes você que é crocheteira, que tá começando, gente, se inspire. Faça o que o povo gosta, não faça o seu gosto. Porque eu mesma sou bem simples, sabe? Eu gosto de coisa preto, branco, essas coisas. Mas pra venda você tem que fazer o que o pessoal gosta, o que a galera gosta. O que é que eles gostam? Flores, sabe aquelas flores de multicolor, sabe? Uma coisa bem caprichado, bem incrementado. E eu tô mais ansiosa do que a cliente, pra que eu quero logo que ela veja, sabe? Que ela veja, que ela me elogie, dê feedback, né? A maioria dos clientes não dão, ó. Voltando aqui. Ó, a outra carreira aqui, ó. Venho aqui, final da quarta carreira, né? 1, 2, 3, 4. Gente, eu sempre vou contando, pra não errar. Quarta carreira, venho aqui, fecho no ponto baixíssimo, tá? Aqui, eu acho que aqui não... Deixa eu ver o que é que eu vou fazer. Ah, eu sempre faço aquele negócio. Entro aqui dentro desse ponto aqui, ponto baixíssimo, pra colocar aqui, pronto. 2 pontos baixíssimos e eu começo aqui dentro do espaço ou buraco. Ó, coloca a partir de agora é bom colocar cada carreira, você vem e coloca na parte assim da mesa, pra ver se ele tá ficando retinho ou se ele tá embabadando, tá? E aqui a gente tá na 5ª carreira, tá? Gente, esse modelinho aqui, ele tem 12 carreiras, tá? Essa pessoa fez com 12 carreiras e depois começa o bico, tá? Esse daqui, eu tô fazendo ele com... Eu coloquei aqui 14 carreiras, 15... Acho que tô fazendo com 15 carreiras, vamos contar. Vamos contar, eu gosto de conferir pra ver se tá certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu fiz com 15 carreiras, tá? Ele fica 40 centímetros. Eu tava fazendo, ó, 15 carreiras, tá? Eu tava fazendo com 14... eu tava fazendo com 14 carreiras e ele tava dando um total de 38 centímetros, tá? E com esse daqui, fazendo com 15 carreiras, ele fica 40 centímetros, tá?
Então, deixa eu colocar aqui. Tá? Vamos arrumar o nosso cenário bonitinho, beleza? Enfim, gente, então estamos na quinta carreira. A quinta carreira a gente vai fazer 2 pontos altos dentro do espaço ou do buraco, uma correntinha de separação e 2 pontos altos dentro do buraco. E a gente vem fazendo toda a volta, tá? Eu vou fazer um aqui com vocês e depois eu vou terminar a carreira, ó. 1, 2, 3 correntinhas, mais outro ponto alto, ou mais o primeiro ponto alto, na verdade, uma correntinha de separação, tá? E aqui eu vou fazer dentro desses buracos, e esse daqui também, ó, gente. Ó, deixa eu mostrar aqui. 2 pontos altos, certo? Uma correntinha de separação. E aqui, se lembra que aqui eles ficam grudadinho, mas se lembra que a gente colocou uma correntinha de separação? Aqui, ó, aqui também é um buraquinho, um espacinho, ó. A gente vem aqui, né, faz 2 pontos altos. 2 pontos altos, uma correntinha de separação. E aqui, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Lembra aqui, ó, tá vendo? É que como eles ficam meio grudadinho, vocês não podem esquecer de colocar aqui, viu? Os pontos, ó. 2 pontos altos. E uma correntinha de separação. Tá vendo que ele vai começando a formar o círculo? Essa carreira anterior era a carreira de aumento e essa daqui, ele já vai começando a formar o círculo de novo, tá bom? Eu vou fazer toda a carreira aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando, gente, ó, vocês observaram que ele começou a ficar meio, ó. Nessa carreira aqui, ó, ele começou a ficar um pouquinho mais meio com buquinha, né? Como o meu ponto, ele é um pouquinho mais, a minha tensão de pontos, ele é um pouquinho mais apertada e eu reconheço isso, o que é que eu faço? Eu dou uma esticadinha aqui, ó, entendeu? Pronto. Simples e fácil assim. E aí, vamos para... A gente tá em qual carreira? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Parece coisinha de pré, gente. É que eu sempre conto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, estamos na 6ª carreira. Eu vou fazer aquele esquema de fazer os pontos baixíssimos e começar aqui, ó. Gosto sempre de começar aqui porque... O gráfico, né, o desenho do gráfico, ele começa na próxima. A próxima carreira, nós estamos na 6ª carreira. 6ª carreira a gente vai fazer 3. Ó, 6ª carreira. Coloquei aqui pra ficar mais fácil, porque eu me perco muito, né? E normalmente eu faço crochê, né? Às vezes minha filha tá aqui e eu perco muito. Então eu sempre tenho essa mania de pegar, contar, recontar por causa disso, pra não errar. Já pensou? Você tá lá na frente, aí você tá nessa partezinha aqui do bico, e aí o seu bico não deu certo. Aí você acaba descobrindo que lá na 6ª, 7ª carreira, 4ª carreira, você fez errado alguma coisa. E aí o que acontece? Se você não souber consertar aqui, o seu crochê, ele vai ficar todo errado. Enfim, gente, vamos lá. 6ª carreira, você vai fazer 3 pontos altos dentro do espaço ou dentro do buraco, uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos, tudo dentro do espaço ou do buraco, como você quiser chamar, tá? Eu falo buraco, gente, porque quando eu aprendi, né,
A professora não falava isso, mas eu achava que era um buraco. Ah, o ponto tem que ficar, eu tenho que entrar com a agulha dentro do buraco. Enfim, vocês usem a nomenclatura que vocês quiserem, tá? E aqui você vai fazendo por toda a volta. Vamos ver como é que vai ficar essa volta, gente. Eu vou fazer um pouquinho com vocês, tá? Peraí, deixa eu desmanchar esse daqui, que eu achei que ficou largo. Ó, eu seguro a linha, eu tenho uma péssima mania de segurar ela pelo mindinho aqui, ó. Desde a época que eu aprendi, eu faço assim. Eu coloco ela aqui e depois eu passo por aqui e fico prendendo com o mindinho, tá, gente? Isso daí não como é que fala? Eu acredito que muitas não fazem assim, né? Tem umas que eu vi que fazem assim, ó. Prendeu e fica assim. Eu não gosto de fazer assim. Já tentei fazer assim porque dói menos o dedinho, né? Quando eu tô com muita encomenda, né? Aí vai fazer muito rápido, depois fica só o dedinho doendo. Enfim, gente, ó. Vamos fazer 3 pontos altos, na verdade é 2 pontos altos, né? Começa com 3 correntinhas pra dar o ponto alto e 2 pontos altos, tá? Então, 3, grupinho de 3, uma correntinha de separação, 3 pontos altos no espaço ou no buraco. Gente, eu vou ver se eu corto essas partes que eu tô fazendo assim. É porque eu tenho rinite e sinusite, meus amores. E aí, o que acontece? Se eu for esperar eu ficar boa pra fazer o vídeo, pra fazer alguma coisa, é complicado, né? Porque eu moro aqui em São Paulo. E aí, o que acontece? Sempre ele tá irritado, tá? Sempre tem mudança de tempo, então sempre meu nariz tá meio irritadinho. Essas coisas, né, gente? E se a gente for colocar um obstáculo em tudo que a gente for fazer, a gente acaba não fazendo nada. Se a gente, eu vou esperar o tempo certo, vou esperar não sei o que certo. Gente, se tiver saindo um barulho de cachorro, eu acho que um dos meus vizinhos tá com barulho, tá? Eu tô fazendo agora de manhã, porque à tarde vai estar minha filha, eu não vou conseguir fazer nada. Ela vai tirar minha concentração total, além de ficar pedindo várias coisas, certo? Aí eu também fiquei pensando, eu vou fazer minha unha hoje de manhã, vou fazer minha videoaula. Aí eu falei, gente, melhor fazer sem a unha feita. Porque o que acontece? Se eu for fazer a unha, até eu fazer a unha, tirar a cutícula, deixar ela bonitinha pra fazer a videoaula, já vai dar 9 horas, 10 horas, né? E aí o que acontece? Aí eu vou almoçar, daqui a pouco vai dar o horário da minha filha vir, e aí eu não gravei nada, não fiz nada. Então eu falei assim, não, vamos fazer o que é importante nesse vídeo, o crochê. Não é as minhas unhas, eu faço a unha em casa, então eu acho quando dá o close, ele fica, sabe, aqui na hora de limpar, fica meio mal limpado. Não essa parte aqui, né, que é a mão esquerda. Na parte da mão direita fica aquela coisa linda, maravilhosa. Então, a maioria dos meus vídeos de videoaulas, eu tô pensando em fazer assim. Fazer ou com a unha, do jeito que a gente tiver, né? Eu fico vendo essas crocheteiras, tem umas que tem cada unha bonita, maravilhosa, gente. Mas nesse primeiro vídeo, o que eu quero passar pra vocês? Gente, começa do jeito que você começa, de acordo com a sua condição, com a sua realidade. A minha realidade é essa. Eu vou fazer, hoje eu lavei roupa, né? E amanhã eu vou limpar a casa. E aí no sábado, ou amanhã mesmo, dependendo, aí eu pego e faço a minha unha. Eu ainda tenho que fazer hoje meu cabelo. Vou ver se dá tempo, né? Antes da minha filha chegar, ou senão quando ela chegar eu pego e faço. Eu não gosto de fazer essas coisas quando a minha filha tá, né? Pra não acontecer acidentes, essas coisas. Porque ela fica muito colada. Ai, mamãe, eu quero passar. Eu quero passar isso, eu quero passar aquilo. Ela gosta de se arrumar. E essas coisas eu gosto de fazer quando ela não tá, né? Por causa da concentração.
Então, vamos lá. Eu conversei aqui um pouquinho com vocês, papeei um pouquinho com vocês. Ai, essa daqui ficou feia. Desmanchando. Ó, quando o algodão barbante, que na verdade ele é bem torcido, gente, é muito bom. Esse barbante aqui, Bandeirantes, eu tenho assim, uma lembrança afetiva muito boa, sabe? Que quando eu comecei tinha o Bandeirantes, não era igual hoje em dia. Eita, eu tô balançando aqui a mesa. Não era igual hoje em dia, que tem várias marcas. Antigamente, quando eu comecei, foi só falar que ele tava bem torcido, que aí ele começou a fazer pirraça, né? Ficou mal torcido. Quando eu comecei, gente, eu lembro que teve uma encomenda que a minha mãe pegou, né? Que era eu e ela que a gente fazia crochê pra vender. E aí ela pegou uma vez uma encomenda e ela comprou uns barbantes bem baratinho. Eu lembro que ela foi lá no Armarinhos Fernando. Eu acho que essa marca nem existe mais. E aí ela comprou um barbante. Meu, o barbante era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que quando a gente terminou de fazer as peças, a gente se rasgou inteira com o barbante. Vocês acreditam nisso? Eu só não vou falar a marca porque eu não lembro. A única marca que eu lembro era esse Bandeirantes, tá? Que tá até hoje no mercado. Eu lembro que a minha mãe falou assim, vamos gastar um pouquinho num barbante um pouquinho melhor, porque pelo menos a gente não vai sofrer tanto na execução, né? E aí ela comprou. Pra vocês verem, essa marca Bandeirantes, ela é um pouquinho mais cara. Assim, não um pouquinho mais cara, mas um pouquinho, preço um pouquinho elevado, né? Tem uns que são mais baratas, né? O quilo do barbante, se eu não me engano, sai... Assim, eles não vendem de 1 quilo, pelo menos onde eu compro. Mas se você juntar 2 pacotinhos desses, que foi o que eu mostrei no começo do vídeo, dá 1 quilo mais ou menos, né? Mais ou menos. E aí, eles ficam praticamente, tipo, 31 e pouco o quilo. Pelo menos é assim que eu calculo. Ó, fui conversando, e aqui eu errei, ó. Eu já tô vendo que aqui tá errado. Vamos desmanchar. Um ponto alto, ou uma correntinha. E a gente tá fazendo bem rápido. Tentando fazer rápido. Pra dar tempo, daqui a pouco eu vou almoçar. Pra dar tempo de fazer também os meus kits de Dia das Mães. Ó, terminei a 7ª carreira que a gente tá. Eu vou colocar aqui qual carreira a gente tá. Olha como tá ficando lindo. Tá vendo, ó? Só que nessa carreira, se você perceber que nessa carreira é a 7ª, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, a gente tá nessa 6ª. Se vocês observarem que nessa 6ª carreira começou a embabadar, vocês fazem sem... Você faz o gráfico, né, o desenho, sem essa correntinha de separação, tá? Você vem fazendo os pontos altos e já pula para o próximo ponto alto, colocando aqui dentro do espaço, sem a correntinha de separação, tá? Essa é a dica que eu tenho, que é uma dica maravilhosa. Pronto, ó. Olha como tá ficando. E agora a gente vai pra 7ª carreira. É isso, gente, 7ª carreira. 7ª carreira você vai repetir a mesma coisa. 3 pontos altos dentro do espaço, uma correntinha de separação, 3 pontos altos dentro do espaço, uma correntinha de separação, 3 pontos altos dentro do espaço. E aqui eu venho fazendo aquilo que eu vim fazendo nele todo. Aqui, ó, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo e começo aqui, tá? 1, 2, 3 correntinhas pra subir. E aí eu faço 2 pontos altos. Esqueça de fazer um pouquinho mais devagar. Uma correntinha de separação. E 3 pontos altos dentro do buraco ou do espaço. Vamos lá. E aí a gente vai fazendo em toda a volta, tá? Eu vou fazer e daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Você lembra que eu falei que o meu ponto é um pouquinho apertado? E aí ele começa a ficar meio com boquinha. Eu venho aqui. Prontinho. E só assim, tá?
Mas isso é porque eu sei que às vezes eu pego e aperto ele um pouquinho, tá? Gente, a gente já tá na nossa 8ª carreira. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8ª carreira. Faço a mesma coisa que eu fiz nos outros, né? No começo dos outros. Ponto baixo, ou ponto baixíssimo, gente. Último ponto baixíssimo. Aqui, 3 correntinhas para subir. Subiu 3 correntinhas. Vamos olhar aqui o motivo. 8ª carreira. 2 pontos altos. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá na 4ª carreira. A gente vai repetir na 8ª carreira. 2 pontos altos dentro do espaço ou do buraco. Uma correntinha de separação. 2 pontos altos dentro do mesmo buraco, tá? Ou espaço. E uma correntinha de separação, tá? A gente já tá 8ª carreira, olha que lindo! Praticamente metade do trabalho. Vamos lá. Mais um ponto alto, tá? A correntinha de separação. E a gente vai fazer 2 pontos altos aqui, ó. Dentro do espaço ou buraco. 2 pontos altos, tá? Então, ele vai ficar com 4 pontos dentro do espaço ou do buraco, lembrando que tem essa correntinha aqui de separação, tá? E aí, eu venho fazendo em toda a carreira, lembrando aquela diquinha que eu dei. Qual é a diquinha? Se eu observar que começou a embabadar, é só eu eliminar essa correntinha de separação entre o grupinho de um espaço, né? Esse grupinho, entre esse grupinho e esse grupinho que vão ficar dentro do espaço ou do buraco, é só eliminar essa correntinha, certo? Gente, vão colocando aí no comentário se vocês gostaram da explicação, se tá claro como a noite ou claro como o dia, tá? Vocês vão colocando aí, tá? Como é que fala? Não é crítica construtiva que fala. Vocês vão colocando aí o que vocês estão achando, tá? E é isso. Lembrando que o que acontece? Tô começando, entendeu? Tem aquelas coisas de principiantes que sempre tem. E aí eu tô tentando deixar o canal com o meu toquezinho especial, do meu jeitinho, meio doidinha de ser. E é isso daí, gente. Eu vou fazendo, trabalhando nele todo. Finalizei a 8ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8ª carreira. Vamos para a 9ª carreira, beleza? O que vai ser nessa 9ª carreira? Essa carreira que a gente fez era carreira de aumento, esqueci de avisar. Olha como tá ficando. Nessa 9ª carreira, nessa 8ª carreira de aumento, aquela mesma diquinha. Se você observar que tá embabadando, só eliminar esse daqui, esse ponto aqui, o ponto, a correntinha, você elimina a correntinha e faz o trabalho só com essa correntinha aqui de separação aqui. Mas essa daqui entre esse espaço e esse espaço, essa correntinha que tem de separação, você elimina, tá? Então, vamos lá. Começo a 9ª carreira, então nem falei o que vai ser na 9ª carreira. A 9ª carreira vai ser o seguinte. Vai ser, no espaço, você vai colocar 2 pontos altos. Eita, já tô ficando cansada. Você vai fazer 2 pontos altos aqui, ó. Nesses espaços, tanto nesse espaço aqui, como nesse espaço aqui, tá, gente? Então, aonde você colocou a correntinha lá embaixo, você vai fazer aqui o ponto, 2 pontos altos aqui, 2 pontos altos aqui. Lembrando que se você não fez a correntinha aqui de separação, independente se você fez ou não, você vai fazer os 2 pontos altos aqui nesse buraco, tá?
Então, vamos começar nona carreira, começando, gente. Os pontos baixíssimos, tá? Que eu gosto de fazer. E eu vou começar a carreira aqui, ó. Três correntinhas pra subir, ponto alto, uma correntinha de separação. Se lembra que é só dois pontos altos, ó, como é que tá ficando? Correntinha de separação aqui. Lembra que aqui tem um espacinho? Você vai fazer 2 pontos altos, tá certo? E você vai fazendo isso em todo o trabalho, tá? Lembrando que aqui, ó, aqui tem essa correntinha de separação que a gente fez na carreira anterior e você vai colocar os pontos altos aqui dentro também, entendeu? Aqui é espaço e aqui é espaço, tá? Porque quando você coloca aqui, às vezes você não percebe que aqui tem aquele buraquinho, que tem aquele espacinho, tá? Então, eu venho fazendo todo nele e daqui a pouco eu já fiz a minha nona carreira, tá? Agora eu vou pra 10ª carreira. Olha como tá ficando. Aqui, ó, se vocês observaram, tá começando... Sei que tava começando a embabadar, tá? Não. Enfim, gente, ó, como tá lindo. E aí eu vou pra 10ª carreira. Vamos pra 10ª carreira. Como vai ser a 10ª carreira? Você vai fazer a mesma coisa que você fez na nona, tá? O que é que você fez na nona? Você vai fazer 2 correntinhas dentro do espaço ou dentro do buraco, uma correntinha de separação, 2 pontos altos no espaço, uma correntinha de separação, 2 pontos altos aqui, tá? É basicamente o mesmo desenho que você fez aqui na 9, você vai fazer na 10ª carreira. Vamos lá? Então, aqui, ponto baixíssimo, tá? E aí eu venho 1, 2, 3 pontos altos. Venho dentro do buraco, né? Do espaço, faço um ponto alto, tá? Lembra, esse daqui equivale a um ponto alto. Aí eu fiz 2. Uma correntinha de separação e aí eu venho fazendo 2 pontos altos no espaço, tá? Ou no espaço ou no buraco, como vocês quiserem chamar, tá bom? Certo? Gente, se vocês observar que começou a embabadar, ó, tá vendo que ele começa a ficar bem cheio de pontos? Observou que começou a embabadar, segue a diquinha que eu falei. Não faz a correntinha de separação, tá? Faz só os pontos altos, tá bom? Eu vou fazer aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Gente, aqui, lembrando, aqui é a 10ª carreira. A 10ª carreira, ó, eu acho que eu comecei a fazer, acho que eu fiz a 10ª carreira, eu anotei aqui. Eu fiz 2 pontos altos e depois 2 pontos altos sem correntinha de separação. Só que no caso eu risquei aqui, ou seja, eu comecei a fazer, a carreira ficou feia e eu acho que eu desmanchei. Nessa carreira número 12, que não é a que eu tô agora, acho que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Acho que começou a embabadar e aí eu fiz um pouquinho diferente. Quando eu estiver na 12ª carreira, eu explico. Por enquanto a gente tá na 10ª, cadê? 10ª carreiras. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui em volta e vou mostrar pra vocês como tá ficando, tá? Porque a partir dessa 10ª pode ser que comece a embabadar, né? Aí a gente tem que ver o que pode ser feito. Então, pessoal, olha como tá ficando, como eu falei. Né, a dica, faz a carreira, coloca ele sobre a superfície e vê como tá ficando, se ele tá embabadando, ele tá ficando como se fosse uma combuquinha, uma touquinha, sei lá como é que fala. Bom, gente, eu já terminei a 10ª carreira, a gente vai pra 11ª carreira, 11 carreiras, né? Então, eu venho aqui, faço os meus 2
pontos baixíssimos e vamos começar a 11ª carreira, né? Que seria a 11 carreiras, tá? 11 carreiras? 11 carreiras. 11ª carreira. Enfim, gente, a gente vai começar... Eu acho que eu mexi um pouquinho aqui na câmera. Enfim, vamos lá. E pra essa 11 carreira, 11ª carreira, a gente vai fazer o seguinte. No espaço, a gente vai colocar 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Vocês observaram que no motivo inteiro sempre faz uma correntinha de separação e trabalha sempre no buraco ou nos espaços, tá bom? E aqui a gente vai colocar 3 pontos altos, tá? Segue a mesma... Opa, errei aqui. Vamos fazer 3 correntinhas pra subir. 2 pontos altos, né? O total é 3, mas aqui eu faço 2 por causa dessa parte aqui de correntinhas, que é as correntinhas pra subir. Correntinha de separação, 3 pontos altos. E você vem fazendo isso na carreira inteira, tá bom? E aqui você pode fazer igual eu falei. Observou que tá embabadando? Não faz essa correntinha de separação, tá? Ou não faz essa correntinha de separação, ou se não, você pode fazer... Ah, não, saquei. Você pode fazer o seguinte. No lugar de colocar 3, você pode colocar só 2 correntinhas, tá bom? Só que aí ele vai ficar 1, 2, 3. Vai ficar 3 carreiras com 2 pontos altos. Acho que eu falei, 2 pontos altos. Tá bom? Mas se der, o ideal é que você faça com 3 correntinhas. 3 correntinhas não. 3 pontos altos, tá? Aqui, ó. Tá bom? Eu vou trabalhar esses 3 e eu volto com vocês quando eu voltar, tá? Eu volto quando eu voltar. Ó, redundância. Redundância é redundância que fala? É errado que fala. Assassinei o português. Podem ver, né? Deixa eu colocar mais pra cá. A carreira 11ª, né? Já foi feita. Vocês observam que aqui ele começou a embabadar um pouco, ó. Tá vendo? Então, nessa próxima carreira, eu vou corrigir o que eu tô fazendo na próxima carreira, né? Deixa eu colocar mais pra cá. E eu vou fazer o seguinte. Nessa próxima carreira, o desenho, né? Como ia ficar, era 3 pontos altos aqui dentro, tá? Só que aí, se lembra que eu mostrei pra vocês essa anotação aqui? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui, ó. 11ª carreira ia ser... Se o seu não tiver embabadando, então você segue normal. 3 pontos altos dentro do buraco ou dentro do espaço, tá? E uma correntinha de separação. 3 pontos altos dentro do espaço, uma correntinha de separação. E você vem fazendo. Tá vendo que essa pessoa aqui que fez, essa 12ª carreira, a 12 carreira, é a última dele e depois ele já vai para pro bico. Então, você observa, isso vale muito de tensão de ponto. Se a sua tensão de ponto já deu um tamanho legal, você para por aqui. Como o meu ponto ele é um pouquinho mais fechado, pra dar 40 centímetros do tamanho do suplá, aí eu vou medir pra vocês aqui quanto que tá dando o meu, pra vocês se basear, né? Porque como eu tô fazendo vídeo aula mais pra mais de uma pessoa, então... a gente desculpa. Então, cada pessoa já... o seu suplá já tá com tamanho tanto, né? Tamanho X. Esse meu aqui, ó, ele tá com 28 centímetros. Se eu fosse fazer um de chá, mais ou menos, né? Um suplá de chá ou um suplá pequenininho, então eu já ia começar a fazer o quê? A parte do bico, né? Ia fazer a última carreira agora, na verdade, a 12ª carreira. E a próxima já ia começar o bico, certo? A gente saiu, eu fui comer um pouquinho. Vou deixar aqui bonitinho.
colocar aqui bandeirantes, né? Quem sabe eu não consiga uns barbantes patrocinados. É ruim, hein? Acabei de chegar, já quero sentar na janelinha. Então, gente, vamos começar de novo, né? Que eu me distraí. Então, você vai colocar 3 pontos altos no espaço ou no buraco e uma correntinha de separação. Nessa carreira, eu não vou fazer a correntinha de separação, tá? Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer sem a correntinha de separação, porque o meu já tá começando a meio que embabadar por causa do meu ponto, tá bom? Ó, fiz os pontos baixíssimo, 3 correntinhas pra subir, e agora eu vou fazer os meus 3 pontos, ou 2 pontos altos, uma correntinha, já ia errando aqui. Agora eu vou fazer sem correntinha de separação, ó. Entendeu? Eu vou fazendo nele até chegar aqui de novo. Gente, não é por nada não. Essa cor, deixa eu desmanchar aqui. Ai. E aí eu vou fazendo, né? 3 pontos altos sem correntinha de separação. Tá ok, meus amados? Meus crocheteiros e crocheteiras de YouTube. Tá vendo que ele vai começando a ficar bem fechadinho? Entendeu? Ele vai ficar bem fechadinho, tá? Tá vendo, ó? Que ele tá embabadando? Ah, eu vou fazer... Vamos ver como vai, pessoal. Eu fiz aquela dica que eu dei aqui, né? Começou a embabadar. Fiz a carreira sem a correntinha de separação aqui, ó. Onde eu tô tocando. Olha como tá ficando. Vocês podem... Deixa eu tirar esse negócio daqui. Vocês podem observar que o que, ó. Passa a mão assim. Tá vendo que ele parou de embabadar? Só passando aqui, ó, a mão. Endireitei, né? Que ele vai ficar assim. Tá vendo que ele ficou retinho, ó? Tá bom? Então, é essa dica que eu dou. Vai fazendo a carreira... Vai observando o que tá acontecendo no seu crochê, tá? Não precisam demonizar o crochê, que não sei o que não sei o que lá. Gente, é só observar. Começou a embabadar, corrige na de cima. Se der, você corrige na própria carreira ou se não, na linha de cima, tá? Gente, vamos lá. Nós estamos... Será que eu falei certo? Eu já assinei o português já uma vez, já. Vamos lá, gente. Essa vai ser a 13ª carreira, né? A carreira 13. Vou fazer o que eu sempre faço na carreira. Eu vou fazer ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. 2 pontos baixíssimo. E o outro ponto baixíssimo aqui, ó. Mesmo que a pessoa não fez a correntinha de separação, aqui permanece o espaço ou o buraco, tá? Ponto baixíssimo, certo? E aí, nessa carreira aqui, nessa 13ª carreira, ó. Eu tô tentando falar bem certinho. E aí, eu vou fazer... eu vou fazer no espaço ou no buraco, vai ser 2 pontos altos, uma correntinha de separação e vai fazer o motivo nele todo, tá? Como vocês podem ver, não tem aqui essa 13ª carreira, ó. Tá vendo que aqui eu coloco o que eu fiz? Por quê? Porque tem que incrementar, né? Inventar. Então, eu vou fazer 2 pontos altos nos espaços ou nos buracos e uma correntinha de separação, tá? Vou fazer aqui o primeiro. Subo 3 correntinhas, tá? As 3 correntinhas pra subir. Faço mais... eu faço mais um ponto alto, né? Dentro do espaço, uma correntinha pra separar. E aqui e já pula pra esse espaço aqui, eu faço um ponto alto, 2 pontos altos, tá certo? E uma correntinha de separação. Vou repetir isso em toda a carreira, tá bom?
Vamos ver como ficou essa carreira, ó. Tá vendo que, ó, começou a embabadar um pouco, ó. Venho e ajeito, estico um pouquinho. Tudo é questão de jeito e a pessoa sentir, né? Ver o crochê, como é que tá ficando. Eu acho que eu apertei um pouco demais a linha, ó. Tá vendo? Pronto, só estiquei um pouquinho. Gente, a gente agora vai... Então, pessoal, a gente vai pra 14ª carreira. A 14ª carreira e a 15ª carreira, né? A 14 e a 15, a gente vai fazer o mesmo esquema. 3 pontos altos, tá? Dentro do buraco ou espaço e uma correntinha de separação, tá? Então, a gente vai fazer 2 carreiras a mesma coisa, tá? Então, eu venho aqui, faço ponto baixíssimo, certo? 3 correntinhas pra subir. Aqui, eu coloco 1 ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha de separação e no buraco eu vou fazer 3 pontos altos, certo? Gente, prestem atenção, quando eu voltar, eu vou fazer essa carreira aqui, vou fazer a 15ª, né, a 15 carreiras, e aí eu venho já pra ver como ficou e já começar a fazer o bico, certo? 15ª carreira. E temos esse suplar lindo. Tá vendo, ó? 15ª carreira. Vão ajeitando, tá? Ó, tá vendo? Não tá nada embabadado, tá? Olha que lindo que tá ficando. Agora a gente vai pra... Fiz a carreira lá, olha. Como é que tá o desenho aqui. E vamos para o bico. Aqui, o desenho do bico... deixa eu ver como é que eu vou começar. Você vai fazendo essas, que seria como se fosse argolas, meia argolas. Você vai fazendo só correntinhas, né? Nos espaços, você vai fazer o ponto baixíssimo. Só que aqui, gente, eu não coloco ponto baixíssimos. Eu coloco ponto baixo, tá? Então, vai ficar o seguinte, são quantos mesmo? Ai, gente, eu esqueci já. 1, 2, 3, 4, 5. São 5. Então, você tá aqui, né? Mesma coisa que eu fiz no outro, gente. Peraí. Ponto baixíssimo. Peraí. Desfiou aqui um pouco. Ponto. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, deixa eu dar uma olhada, e ponto baixíssimo. Vou começar agora a minha... Peraí que ó, acabei balançando aqui. Vou começar agora os meus... a parte do bico, tá? Então, eu venho colocando 1, 5, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. Aqui... Pelo modelo que a gente viu, a gente vai fazer o quê? Ponto baixíssimo, certo? Só que, pra mim, eu não faço ponto baixíssimo, eu faço ponto baixo. Deixa eu ver, peraí. 1, 2, 3, 4. Venho aqui. Ponto baixíssimo, ou ponto baixo, tá, gente? Eu prefiro fazer ponto baixo do que ponto baixíssimo. Agora, o porquê disso? 5 correntinhas, sempre fazer o ponto baixo ou ponto baixíssimo dentro do espaço ou do buraco, tá? E você vai repetir até o final. Aí você deve estar perguntando, mas por que você prefere fazer esse ponto aqui do que o ponto baixíssimo, né? Porque dá uma diferençazinha. Porque na hora que a gente tá crochetando, pra ser mais rápida, segundo eu, o ponto, ó, o ponto baixo,
3, 4, 5. Pra mim fica melhor, tá? Então, eu venho fazendo isso, ó. Vai formando tipo de uma argola que fala, né? Uma meia argola, na verdade. Você vai fazendo assim até o final, tá bom? 2, 3, 4, 5. Faz aqui de novo, tá? Esse ponto aqui que eu fiz é o ponto, só lembrando, é o ponto baixo. Mas se vocês quiserem, pode fazer o ponto baixíssimo, tá? Olha, nessa parte aqui, eu já tô no final, tá? Dessa parte aqui, que vai ser a base do nosso bico, tá? Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu venho nesse buraquinho aqui, ó, dessa primeira correntinha que a gente fez lá no começo, faço o ponto baixíssimo, peraí, deixa eu fazer de novo. Faço o ponto baixíssimo, certo? E a gente começou a fazer a base do nosso bico, tá? Aí, pessoal, aí a gente já vem pra última carreira, graças a Deus. Gente, eu tô correndo aqui pra dar tempo de fazer antes que a minha filha chegue, né, da escolinha dela, tá? Esse daqui a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 pontos altos, tá? E a gente vai intercalar dando ponto baixíssimo ou ponto baixo, tá? Vamos fazer o primeiro. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vai colocando, pelo menos... Não, eu coloco um ponto baixo, eu vou mostrar aqui de novo, que às vezes eu faço rápido sem explicar. Tá aqui, né? A gente já fechou a outra carreira de base do bico. E aí, eu venho aqui, coloco a agulha aqui, pego aqui e faço como se fosse uma correntinha aqui dentro, uma correntinha aqui dentro, ó. E aí, eu começo a fazer os pontos daqui, né? Começo a fazer o nosso bico. Então, eu faço 1, 2, 3... Eu vou fazer 3 correntinhas, tá? Como se fosse o nosso primeiro ponto alto. E aqui eu vou fazer 8 pontos altos. Na verdade, como eu já fiz esse daqui, eu vou fazer, na verdade, 7, tá? Deixa eu posicionar minha mão aqui pra ficar melhor. Que ali que eu tava com ângulo ruim, tá? E eu vou fazer os pontos altos dentro dessa partezinha, dessa argola, meia argola, como vocês quiserem chamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Fiz 8 aqui, né? Ó como é que ficou. Ficou assim. E o que que a gente vai fazer? Nessa daqui, a gente não... Nesse próximo espaço aqui, ó, que tem... A gente não vai fazer com pontos altos. A gente coloca a agulha dentro e faz ou ponto baixo ou ponto baixíssimo. No caso, eu fiz aqui o ponto baixo. Mas, se você quiser dar o ponto baixíssimo aqui dentro, ó. Ponto baixíssimo, certo? Aí, você vem... E já começa a fazer a outra, uma carreirinha, a outra parte aqui, né, no espaço, você tem que colocar 8 pontos altos pra fazer o bico, tá certo? Eu vou fazer aqui, né, e você vai fazer nessa sequência, né? Uma sequência com 8 pontos altos aqui dentro do espaço. Esse próximo, você faz um ponto baixo ou ponto baixíssimo, aqui mais ou menos no meio, e você vai repetindo, né? Você vai intercalando, tá? E vai repetir por toda a volta. Fazer esse finalzinho aqui. Vamos fazer esse finalzinho juntas. Aqui, ponto baixíssimo ou ponto baixo, tá? Aqui,
nessa última correntinha que a gente fez, começando esse grupinho, né, de correntinhas não, de ponto alto, ixi, quase que não sai. Eu venho aqui, faço ponto baixíssimo, ó, como é que ficou, tá? Aqui, tem gente que faz essa terminação aqui, essa terminação de outro jeito. Ai, gente, eu prefiro fazer desse jeito, tá? Deixa eu pegar ali tesoura. Corta aqui e finalizo aqui, certo? Prontinho, ó. Vamos ver como ficou. A gente já tá perto da minha filha chegar. Ó, deixa eu tirar aqui essas coisas. Aí devia ter colocado o tripé um pouquinho mais alto. Ai, caiu alguma coisa ali. Deixa eu colocar um pouquinho mais alto pra vocês verem, gente. A minha mesinha, ela é bem pequena mesmo, tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Aqui você só ajeita, né? Dá uma ajeitadinha, tá? Como o meu ponto é apertado, eu sempre dou uma ajeitadinha assim, ó. Tá vendo? Pronto, caiu perfeito. Eu vou tentar subir mais um pouquinho aqui. Ai, peraí. Bom, pessoal, esse foi o máximo que eu consegui deixar, tá? Meu tripé, olha. Tá vendo como... Na verdade, a mesa é bem curta, ó. Certo? O resultado ficou esse. Olha como ficou lindo, maravilhoso. Vamos ver quantos centímetros tem. Vamos medir aqui, né? Quantos diâmetro tem. Pegando daqui até aqui, 40 centímetros. Aqui, ó. 40 centímetros, gente. O peso dele eu já medi no começo, tá? Essa aqui é a parte, ponto, finalizou, ok? Beleza, vocês podem colocar como eu finalizo aqui, né? Aqui, geralmente, eu divido ele assim, ó. Divido o barbante na metade, tá? Aí, ou eu coloco um nó, 2 nó, ou se não, às vezes eu também faço assim, ó. Pegou aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Normalmente eu faço com outra agulha. Aí eu venho aqui no comecinho desse, pra esconder. Venho aqui e puxo ele, ó. Eu venho com essa agulha mesmo. Eu venho, puxo ele aqui. Aqui eu posso dividir, né? Posso deixar também um pouquinho lá dessa parte que tá dividida, ó. Faço aqui o nozinho, certo? Quando eu terminar o nozinho, eu venho fazer o seguinte. Eu puxo ele, ó, coloco a agulha pra cá. Qualquer espacinho aqui, geralmente eu não uso essa grandona, eu uso uma menor, tá? Venho aqui, ó. E aí eu puxo esse fio pra cá. Tá? É dessa forma que eu finalizo. E aqui, eu só passo um pouquinho de cola aqui, outro pedacinho de cola aqui, e aqui eu pego e corto ele, tá? Vou explicar bem, devia ter deixado do jeito que tava, enfim. E aí, pessoal, ó, como ficou. Se vocês quiserem deixar ele bem perfeito, vocês podem borrifar amaciante com um pouquinho de água, passar o ferro em cima, tá bom? Aí ele fica bem certinho, mas aqui, ó, vocês podem ver que ele já tá bem certinho. Vocês também podem fazer o seguinte, aqui na lateralzinha aqui, deixa eu pegar o que eu tenho uma variação desse modelo aqui. Aqui, ele é feito basicamente do mesmo jeito que esse, é o mesmo modelo. Só que como vocês podem ver, aqui eu acrescento mais correntinhas, entendeu? E eu vou modificando ele, mas é o mesmo princípio. Vocês podem colocar ainda essa partezinha dourada, tá certo? Essa partezinha dourada, aqui ó, o acabamento dela. Deixa eu pegar o fio. Vocês podem pegar ou esse fio aqui, o fio Encanto, tá? Mas eu não utilizei o Encanto aqui nesse daqui não, tá?
porque eu acho ele um pouquinho mais grosso. E como eu tenho um pouquinho, eu não sei se ia dar pra fazer todo ele. Esse daqui eu fiz com esse daqui, ó. Tá? Linhas rainha. Esse daqui é a cor ouro velho, tá certo? Então, vocês podem fazer essa partezinha com esse daqui, tá? A diferença é preço e também na questão da textura, tá? O tex dele. Esse daqui é um pouquinho mais fino, esse daqui é um pouco mais grosso. Sinceramente, eu não habituei a usar muito esse daqui. Assim, a qualidade é boa e tudo mais, mas na hora da execução da peça, esse daqui, se eu não tomar cuidado, ele acaba deixando a peça mais, tipo, meio engrujada, sabe? Por causa do meu ponto e não por causa do material, tá? Eu também, no começo, quando eu não tava encontrando o Encanto, eu usei esse daqui, gente. Esse daqui também é muito bom, tá? É dessa marca aqui, Suprema. A cor, esse ouro, ó, cor ouro. Esse daqui eu usei bastante, tá bom? Aí, pra finalizar essas peças aqui, se eu não me engano, esse e esse daqui, você faz igual na hora de fechar, né, o acabamento, né? De vez você fazer um nó, você faz um nó, né, logicamente, mas você tem que vir com um pouquinho de fogo, né, com a chama da vela, chama de um isqueiro, você vem queimando tanto esse como esse. Esse daqui já não dá pra usar a chama do fogo, né? Aí esse daqui tem que ser aquela cola de silicone, tá bom? Essa daqui tem que finalizar com cola de silicone. Gente, eu esqueci de falar. Esse daqui, quando eu finalizo que eu coloco a cola que eu uso é a cola, tá bem pouquinho aqui, ó. Por isso que eu nem vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá bem pouquinho, tem que descer lá no Armarinhos Fernando, gente, pra ir comprar. Ó, eu uso esse daqui, ó. Cola, pano da Acrylex, tá? O preço eu não sei, faz um tempinho que eu comprei. Eu tenho que correr lá pra comprar mais. Ó, ficou uma mini baguncinha. Gente, não se inscreva de se inscrever. Nossa, tô tentando falar rápido. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixa like se gostou desse vídeo. E por hoje é só, tá, pessoal? Essa videoaula, tá bom? Eu não vou gravar ainda colocando a etiquetinha, porque não vai dar tempo. Isso tem só um pouquinho de cola, né? Mas futuramente eu pretendo fazer um shorts, né? Um vídeo curtinho pra deixar gravado aqui, tá bom? Então, beijinhos, crocheteiras!